salva de palmas. E hoje nós temos sessão de ciganos, né? Mas antes de falar necessariamente sobre ciganos e tudo mais, e trazer o assunto que eu queria trazer essa noite, eu às vezes gosto de uma palestra interativa. Então eu vou fazer algumas perguntas sobre alguns assuntos que chegou até mim essa semana. E aí o que tu te encaixar, tu levanta a mão por gentileza, tá bom? Além dos trabalhos do Instituto, sou terapeuta também, faço outros trabalhos e algumas coisas como: Carol, nossa, como os últimos dias estão pesados. Alguém sentiu os dias pesados nos últimos dias? Nossa. Levanta a mão, isso. Carol, nossa, meu Deus, são dores no corpo assim muito estranho. Parece que tem um caminhão passando por cima do meu corpo todos os dias. Olha, lá já foi as 3 mãos juntas. Surgiu até mais uma mão. Mais alguém com as dores no corpo? Tem o pessoal também de, meu Deus, eu não tô conseguindo dormir direito. Parece que eu deito e a mente... Ó, também ali, ó. Tem o pessoal dos sonhos também. Carol, é cada sonho sem pé nem cabeça que tá acontecendo na minha vida. Que é moto que voa, é túnel que leva não sei pra onde. Eu tô não sei onde, mais alguém? O bom que a gente faz esse tipo de palestra interativa, a gente descobre que não tá sozinho. Isso já é, eu digo, pode ser desesperador, mas nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? Coisa boa isso. Ou não sei. Então vamos tentar descobrir, né? E é isso que eu quero trazer nessa palestra de hoje. O povo cigano, querendo ou não, aqui no Instituto, a gente trabalha todas as quintas-feiras. Aí na primeira do mês a gente trabalha pretos velhos, na segunda a gente trabalha guardiões, né, Exus e minto, nas caboclos, isso, na segunda caboclos, na terceira guardiões, Exu e Pombagira, e na quarta o povo cigano. E dentro desse movimento, às vezes assim, todos esses povos e mais o pessoal que chega, que às vezes chega um de uma frequência um pouco diferente, todos vêm para nos ajudar. E aí hoje eu senti se a gente escolheu fazer um dia para povo cigano, o que será que esse povo tem para nos ajudar? E aí eu penso assim, se a gente for olhar para o arquétipo mais conhecido, se for ver, são os caminhantes, né? Eles nunca param, eles estão em caravana, a gente já descobriu que está numa caravana aqui, está todo mundo vivendo mais ou menos a mesma coisa, então dá para dizer que estamos em caravana e que a ideia é a gente começar a caminhar. Aí eu tenho só mais uma pergunta da enquete. Quem veio aqui hoje para buscar uma bênção, para sair melhor, veio para buscar uma cura, para buscar uma ajuda? Supostamente eu acho que essa é a pergunta que todo mundo podia levantar a mão, né? Essa eu acho que todo mundo podia participar, né? E aí, quem já me conhece um pouquinho sabe que no dia que eu sou convidada a ser palestrante, é um dia que eu fico, Deus, alguém, fala comigo, o que eu posso falar que realmente vá fazer diferença, vá agregar, vá acrescentar e trazer realmente alguma coisa. E aí na meditação de hoje, muitas vezes eu trago ideias de reflexões. Vamos olhar o que está acontecendo no meu corpo, vamos olhar o que está acontecendo na minha vida, vamos olhar determinada emoção, determinado comportamento, determinada atitude, um padrão repetitivo, mas hoje veio diferente. Hoje, o trabalho dos ciganos veio para justamente a gente se comportar como caravana. Que aqui, durante a palestra, a gente já comece a se preparar, porque quando a gente pede uma cura, quando a gente pede uma solução, quando a gente pede uma bênção, às vezes a gente fica parado esperando. E os ciganos, eles param um tempo para ter um aprendizado, mas o principal movimento deles é o caminho. E muitas vezes quando a gente pede ajuda, nos vem uma solução. Só que solução requer responsabilidade. E muitas vezes é isso que a gente não quer. Vou só um pouquinho de leve, que eu também. Às vezes a gente vai ali, o cigano, o preto velho, o Exu dá um monte de informação para nós. Faz um banho,
faz uma oração. Passou 3 semanas, nós não fizemos banho, nós não fizemos a oração que foi pedido, né? E aí às vezes a gente não entende por que a coisa não está indo. Então, na minha meditação de hoje, sobre o que falar, eu acabei recebendo 10 presentes para compartilhar com vocês. Porque entendemos que sim, estamos passando por dias difíceis. A gente pode justificar isso por diferentes linhas. A gente pode falar da frequência Schumann, que é a questão lá do Sol, das explosões solares e o quanto isso afeta o nosso planeta. A gente pode falar da transição planetária, que o nosso planeta está sofrendo transformações físicas e energéticas e nós, como moradores e habitantes desta casa, fazemos parte dessa mudança. Nós podemos falar que todas essas energias estão mexendo no nosso corpo, no nosso DNA e que devagarinho a gente está sendo retorcido de uma forma muito amorosa, que fica uma mistura de amor com, eu estou entrando em zona de surto e dizem que isso é bênção, né? E eu sempre vou falar rindo para tentar trazer leveza, porque se realmente a gente está passando por tudo isso, eu acredito que quanto mais leve a gente estiver, um pouco mais fácil. Mas sim, terão dias de choros, terão dias de medo, terão dias de tristeza. Mas hoje especificamente estamos nesta caravana. E aí eu não sou de papel, mas como são 10 presentes, eu precisei anotar, né? Pra gente não esquecer nenhum deles. Então não me levem a mal, não é que eu não saiba a palestra, só não quero esquecer nenhum dos presentes que eu trouxe para vocês, ok? Só que antes de começar com os presentes, tem uma coisa que os ciganos também nos ensinam muito, que é o caminhar, o desapego, o fluxo e a simplicidade. E esses presentes vão estar baseados nessa simplicidade. Porque muitas vezes a gente acredita que para passar por essas dificuldades que nós estamos passando, as respostas precisam ser extremamente complexas, extremamente grandiosas. Mas tem uma coisa que todos esses povos que a Umbanda trabalha nos ensina, é que de alguma forma todos os caminhos podem ser simples, mas todos requerem responsabilidade, ok? Então, quais foram os presentes, né? Eles estão muito associados com o nosso dia a dia, porque se é no dia a dia que a gente sente esses pesos, esse mal dormir, esse mal acordar, pequenas atitudes no dia a dia, que você pode pensar assim, mas é só isso. Mas quando vem assim em forma de instrução, vai por mim. É uma pequena mandinga que realmente pode mudar muito o seu dia. E aí esses 10 presentes, da mesma forma que o cigano pega sua carroça e vai transitando de cidade em cidade, deixando cair as coisas que não precisam mais, eles também são do caminho da prosperidade. Então, se eu saio para explorar o mundo, eu conheço novos lugares, eu conheço novas pessoas, eu recebo bênçãos, eu desapego dessas pessoas e sigo para outros lugares. E o nosso dia a dia não é assim? Por mais que a gente tenha uma rotina de acordar, tomar café, trabalhar, no seu trabalho, provavelmente não é todos os dias que você vê as mesmas pessoas no mesmo horário. Coisas diferentes acontecem. Mas se a gente consegue cuidar da nossa carroça nesse caminho, talvez a coisa possa ir um pouco melhor. Porque imagina, se o cigano tem a carroça para carregar as coisas, para desapegar das coisas, para seguir seu caminho, para conhecer novos lugares, e a única coisa que ele não cuida é da carroça. Percebe que ele perdeu o principal instrumento dele? Porque na carroça ainda dá para dormir. A barraca é quando monta a barraca, mas se não tem a carroça, vai fazer tudo com as pernas. Mas talvez o trajeto seja um pouco mais difícil. Ok? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro presente. O primeiro presente é assim, ó. Quando estamos dormindo, consciente ou inconscientemente, o nosso espírito entra em desdobramento. Vai para outros lugares. A gente não pode esquecer que, independente da crença mais profunda de cada um, ou mais simples de cada um, conforme o nível de conhecimento de cada um,
somos seres espirituais habitando um corpo. E eu não sei se vocês já pararam para fazer a conta. Há um tempo atrás, eu fiz esse cálculo e eu achei assustador. 1/3 da nossa vida, em média, tudo bem que faz tempo que... Quem consegue dormir 8 horas? Acho que faz muito tempo que não, né? Mas vamos partir daquele estudo mais antigo, que supostamente deveríamos dormir 8 horas por dia. Significa que é 1/3. Então, se chegarmos aos 90 anos, significa que 30 anos dessa vida a gente passou dormindo. Vocês já pararam para fazer esse cálculo? É muito tempo. Se a pessoa tem 12 anos, 4 ela passou dormindo. Aí nessa hora que a gente descobre que o palestrante não sabe fazer matemática, tá certo, né? 3 vezes 4 é 12. Isso, 3 vezes 4 é 12. Não errei na matemática, tá certo? Então, passamos essa noite turbulenta, visitamos coisas, sonhos que a moto voa, um tubarão nos come, e aí uma pessoa surge, tudo acontece. E aí simplesmente a gente levanta com aquele despertador, que muitas vezes a gente já deixou na soneca, que muitas vezes a gente não está a fim de acordar, fica naquele tempo de marola e segue a vida. O primeiro presente é, neste acordar, vamos acordar o corpo. Então, acordar o corpo significa assim, ao você levantar da cama, é uma prática que dura 5 minutos no máximo. Ative as suas articulações, porque isso vai fazer você acelerar um pouquinho o seu batimento cardíaco, vai auxiliar esse movimento do acoplar do espírito no corpo e dizer, ó, não tô mais dormindo. Porque muitas vezes a gente fica nesse estágio de sonolência, vamos dizer que acorda às 6. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que até às 8 não fala comigo porque eu não tô. Só funciona depois, né? Tu trabalha no automático das 6 às 8. Só que se for ver, nessas 2 horas você já recebeu um monte de carga. Já trocou um monte de energia no Uber, no carro, no trânsito, no bater ponto, no fazer isso ou aquilo outro. E aí a gente vai levando o dia com trocas inconscientes. Então o primeiro presente é, levantou da cama, traz essa intenção de, espírito, seguinte, temos que acordar esse corpo, porque agora não estamos mais desdobrados. Eu tenho os meus 2/3 da vida para viver a minha vida terrena. Então, movimentem as suas articulações. Então, cervical para um lado, para o outro. Ombros. Gira o bracinho para trás, gira o bracinho para frente. Punhos. Gira para um lado, gira para o outro. Coluna, ela vai sustentar seu corpo o dia inteiro. Se você trabalha sentado, ela é sobrecarregada. Se você trabalha em pé, ela também é sobrecarregada. Então dá uma movimentada, faz. Eu gosto do gira grandão, eu chamo de gira grandão esse movimento. Gira para um lado e gira para o outro. Aí tem um outro lugar que é muito sobrecarregado. Dores na lombar, alguém tem? Pode fazer só assim daí. Ó, uma galera também. Por quê? Também por essas sobrecargas físicas e emocionais. Então, dá uma soltadinha no quadril para um lado. Olha que lindo, eu vou para a internet rebolando no meio de uma palestra na Umbanda. Quem pega só esse corte não entende nada do que está acontecendo, né? Então, gira para um lado, gira para o outro. Essas pernas aqui, ó, articulação do quadril, movimenta para um lado e depois movimenta o outro. E tornozelo, gira para um lado. É bom que esse exercício a gente já vê o quão desequilibrado está, né? Já puxa para um lado, puxa para o outro e o outro. Então aqui a gente fez uma ativação do espírito para o corpo. A gente organizou um pouquinho, ativou a nossa respiração. E a gente ativou o nosso sistema cardiovascular. E também ativamos uma coisa que se chamam líquidos sinoviais. Que como a gente fica muito tempo, às vezes, nas mesmas posições, então a gente ativar as nossas articulações, porque eu ouso dizer que a maioria dessas dores que nós sentimos é em alguma articulação. Ou é o ombro que dói, ou é a lombar que dói, ou é um joelho que dói, ou é a cervical que dói. Então a gente vai começar a dar carinho para essas articulações, que falando dos ciganos, que é caminho,
são justamente as articulações responsáveis por todo o movimento do corpo, ok? Presente 1. Antes de eu seguir com os outros 9 presentes, dá uma dica assim, ó. Talvez você vá lembrar dos 10, talvez só um vai fazer sentido para você. E a dica dessa noite é, se lembrar dos 10, show de bola. Mas se só um tocar a sua alma, significa que é esse presente que você tem que colocar em prática no dia a dia. E o terceiro aviso disso é, que nem o nosso colega Alex falou, a palestra estará gravada. Então, se você precisar lembrar dos 10, vai lá e olha de novo. Ah, já passei 1, 2 semanas fazendo da articulação, estou a fim de ir para um próximo presente. Olha a palestra que depois vai estar lá para você ir acrescentando no dia a dia. Então, a ideia não é encharcar a nossa mente agora de informação, e sim receber presentes, ver qual que tu te identifica, qual que faz sentido para esse movimento, porque se a gente já colocar um deles no nosso dia, coisas boas já vão acontecendo, ok? Deu, já não me lembro do segundo presente, fica feio. Ah, lembra que eu falei da carroça? A carroça é a casa do cigano. E aí, se você olhar na sua história aí, eu tenho certeza que seja comprada ou alugada, tu passou por um certo sufoco para ter a casa que tem. Seja procurando, seja pagando as contas, seja fazendo parcelamento, seja Minha Casa Minha Vida, seja juntando todo mês dinheiro para pagar o aluguel. Às vezes falta 2, 3 dias para vencer o aluguel e tu ainda não conseguiu todo o dinheiro, né? E aí tu dá um jeito, às vezes pede emprestado, mas todo mundo passa uma peleia, né? E aí o segundo presente que eles nos dão é que a gente diariamente passe por cada um dos cômodos abençoando essa casa. Também é outra prática que não vai demorar mais que 3 minutos. Digo, tô dando tempo, porque uma das justificativas para não ganhar presente é não tenho tempo. Então a primeira durou 5. Essa não vai durar nem 3. Faça na sua cozinha e abençoa. Gratidão por ter essa cozinha. Eu abençoo essa cozinha, o local que eu preparo meus alimentos. Eu abençoo esse quarto, aquele quarto que a gente tem uns sonhos horríveis. Será que se a gente começar a abençoar o quarto, não ajuda a gente a dormir melhor? Eu abençoo essa sala que me permite, mesmo que seja em pouco tempo, ou quem tem mais tempo, sentar, ver uma TV, ler um livro, receber as visitas, tomar um café junto. Então passa abençoando cada um dos cômodos desta casa. Porque muitas vezes a casa se torna um lugar tão comum que se não for aquela cobrança, principalmente no público feminino, tem mulheres que são mais assim, fervorosas na questão da faxina, né? Que tem que estar tudo bem arrumado, mas muitas vezes, por mais que queira tudo bem arrumado, a bênção em si não acontece. Acontece só a cobrança de que tem que estar tudo limpo. A cobrança de que está bagunçado e não a fluidez e a energia boa de eu agradeço essa casa aqui, mesmo tendo as dificuldades às vezes de pagar uma conta de luz, pagar uma água, fazer uns mexe ali das coisas que fazem parte, né? Eu abençoo este lar. Começa a fazer essas microdoses diárias, porque que nem falei antes, um cigano sem a carroça vai ter que começar a fazer tudo a pé. A pé funciona? Vai, mas às vezes demora um pouquinho mais. Aí a gente volta para o exercício anterior, né? Vai forçar mais a articulação do joelho. E eu não sei se vocês sabem, a articulação do joelho é justamente orgulho e humildade. Caminhar muito sem abençoar vai nos fazer muitas vezes ter que dobrar os joelhos. Dobrar os joelhos para aprender um pouquinho mais. Então vamos abençoar a casa, que aí a gente não precisa, né, se bater tanto com a nossa articulação do joelho. 2 presentes, vamos pro terceiro. Me sinto puxando um pergaminho. Vamos lá. Outra coisa simples. Terceiro presente. Nessa função de não dormir bem, de estar
carregando coisa, não sei o que. Tenho quase certeza que volta e meia nós estamos comendo um doce, volta e meia nós estamos se grudando num pão. Olha, eu já vi gente fazendo assim, ó. Nem sei do que ela tá falando. Que uns 2, 3 quilinhos na balança aqui, aquele gordinho do lado já deu uma aumentadinha, né? Por quê? Porque como o corpo não descansa totalmente e como ele está sempre em estágio de estresse, a comida é uma busca de prazer rápido, ok? Ela dá uma saciedade, ela dá uma sensação. Beleza? Nem vou falar para comer bem. Olha que incrível, nem vou dar lição de moral de coma bem, coma frutas, coma, nem é isso. Mas vou pedir também para quê? Abençoa a comida. Para um pouquinho. Esse vai durar nem 1 minuto, 30 segundos. O que você serviu, em vez de só sair, e digo porque eu tenho às vezes esse hábito da correria no dia a dia, às vezes eu caminho comendo. Dizem que isso é totalmente errado para o corpo, para a atenção, para tudo, né? Eu saio do trabalho e vou buscar minha filha na escola aqui, comendo. E engraçado, eu termino de comer e continuo com fome. Claro, não prestei atenção em nada do que eu estava comendo, né? Então, o terceiro presente é que a gente pare um pouquinho e antes de colocar na boca, abençoa. Olha, o que eu estou comendo? Eu abençoo. Abençoo porque de alguma forma eu tive dinheiro ou para ir numa padaria comprar um salgado, ou para ir no mercado fazer um rancho, eu usei meu tempo para cozinhar, fazer uma marmita, ou mesmo para servir as pessoas daquela casa. Então que a gente abençoe esse alimento. Ele já vai entrar totalmente diferente. Ele vai entrar nutrindo. E não só tentando encher um vazio que a gente não sabe de onde vem. E tô repassando esses presentes, lembrando que para vocês entenderem e não acharem que é só frase bonita, repetitiva. É que lembra que nós estamos numa caravana, que nós estamos sentindo um monte de coisa que a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai? É baseado nisso. Então esses presentes vão ser para ir ajudando a gente passar por esses dias desafiadores e a gente não sabe bem o que está acontecendo. Tá bom? Então, mexe as articulações, abençoa a casa e abençoa o que está comendo. Essa aqui eu vou ser sincera, o quarto presente, quando eu escrevi, eu quase falei, não quero presente. Você sabe receber presente? Quem tem dificuldade de receber, só dá, faz por todo mundo. Não precisa levantar a mão essa não, deixa assim. A gente sabe, né? A gente sabe quem tem esse padrão de e cuida de filho, cuida de casa e tenta suprir tenta suprir a esposa, tenta suprir o marido e braço de polvo e vamos lá, né? E às vezes a gente não se dá conta de parar um pouquinho. Então quem trabalha, todo mundo, seja em casa ou seja num trabalho lá de fora, também lembra de observar e agradecer cada uma das situações. Porque tudo que acontece no trabalho, por algum motivo, está movimentando teu espírito e fazendo você aprender coisas que por mais que naquele momento pareça, eu só queria matar a pessoa que está na minha frente. Ontem eu passei por isso. Por isso que eu falei que eu não gostaria, quase não consegui receber esse presente. Porque foi tão desafiador. Sabe quando as pessoas chegam na sua frente gritando contigo, tu nem estava gritando com ninguém, tu estava quieta. E aí a pessoa vem assim, com todos os problemas da vida dela, olha para ti e diz, é você, meu anjo, é você que será a minha tábua da salvação e sai te descascando e tu fica pensando. Não, sou eu, né? Eu respondo, eu finjo demência, eu sou querida, qual é a minha faceta que eu uso nesse momento, né? 1000 pensamentos passaram naquele momento. E tenho certeza que cada um de vocês, diariamente, tem dias que são mais leves e tem dias que nem tanto. Seja no trânsito, seja no trabalho. Então é um legítimo respira fundo. E eu gosto muito de chegar de noite e meditar. E acredita que aquela pessoa me trouxe um presente? Porque tinha um padrão meu que eu não estava enxergando. Então ela colocou o dedo na minha ferida. Tinha um sonho meu adormecido. Que por causa do movimento rotineiro, repetitivo, a gente vai amornando alguns setores da vida, né?
E vou até compartilhar com vocês, eu trabalho num projeto de saúde, mas eu sempre quis ter o meu projeto de saúde com a minha cara. Com o ódio que eu fiquei dela naquele momento, meu sonho voltou com tudo, agora eu vou dar um jeito de construir meu projeto. Não quero ficar aqui por muito tempo não, viu? Consegui reverter uma situação, o tempo que vai levar não sei. Então muitos dos desafios que a gente vive no dia a dia é justamente para reacender alguma coisa ou verificar algum padrão de falta de posicionamento que a gente está tendo na nossa própria vida. E foi o que essa moça me trouxe de presente. Porque como algumas coisas antes de eu trabalhar nesse lugar estavam bagunçadas, a partir do momento que eu fui trabalhar nesse lugar, muitas coisas se encaixaram. Então gratidão tem, só que não significa... Lembra dos ciganos? Eu parei numa cidade, essa cidade está incrível, mas eu já estava parando totalmente nessa cidade e os ciganos falaram, olha, agradece e vive o que precisa, mas não esquece que tem que continuar caminhando, ok? Já vão buscando aí na vida de vocês as situações, não vão buscando. Qual que é o próximo presente, gente? Essa eu gosto. Quem gosta de dinheiro? Essa pode levantar a mão todo mundo, né? Que o sorriso veio aqui, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado porque conta todo mundo tem para pagar. E isso enquanto a gente estiver vivo tem conta para pagar, né? Vivemos num sistema que é dessa forma. E aí a gente tem que estar muito atento o quanto a gente adentra no pensamento de escassez. O povo cigano acredita que caminhando você terá tudo que você precisa. Então, no caminho você encontra alimento, no caminho você vai ter trocas. De repente, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma bacia e tu tem um garfo. Tu quer a bacia, eu quero um garfo, a gente já troca e vida que segue. Então, às vezes, a gente se prende só ao dinheiro físico, mas é dele também que estou falando. Mas lembrem-se, todo o dinheiro que chega até você, seja R$2, seja R$1.000, seja R$100.000, bem bom, né? Pra mim ia dar um respiro hoje, né? Seja R$100.000, seja quanto for, agradece. Por quê? Porque existe uma energia. Há um tempo atrás estava caminhando na rua e aí eu pensei, tô nos dias difíceis e eu tô precisando de um dinheiro na época, pra quitar uma dívida, assim, né? Então eu caminhando, quando eu olho pro chão, assim, uma moeda de 25 centavos. Eu falei, não, pera, eu posso me prender que é 25 centavos, ou eu posso me prender que eu recém estava pedindo e no meio da rua tinha 25 centavos. Então são esses sinais que a gente tem que estar atento. E aí eu consegui mais horas lá no meu trabalho e consegui um dinheiro a mais no trabalho depois, viu? Por quê? Porque eu honrei aqueles 25 centavos. Então, olhem isso, todo o dinheiro que vocês recebem, independente da quantia, antes de pensar, que eu tinha esse hábito também, não sei se algum de vocês tem, que é o quê? Recebeu o salário, recebeu o dinheiro, a gente já vai para a lista das contas para pagar. Tem que pagar tanto. O dinheiro mal entrou, a gente já está vendo quanto que vai sobrar esse mês, né? Então esse não é um hábito muito bom, porque senão a gente sempre vai acreditar na falta. Tem pessoas que já me ensinaram que assim, que no primeiro dia que recebe nem gasta. Fica pelo menos 24 horas com ele na mão para a gente aprender que o nosso emocional aprenda como é que é estar com dinheiro. E eu tenho feito isso. A conta vai estar ali mesmo, né? Ela não vai fugir. Então, pelo contrário, ela sempre vem, né? Então, agradeça. E por consequência desse presente também, tudo que você for pagar, por algum motivo você está escolhendo. Esse eu não vou precisar ler, esse eu decorei, né? Porque eles estão juntos. Esse é o outro presente. Pagar é uma escolha. Você ir fazer um rancho, você pode escolher pegar os alimentos básicos, arroz, feijão, massa, óleo, farinha e açúcar, e aí você vai pagar lá X valor. Agora você pode escolher comprar carne, iogurte, pão, bolacha, biscoito, que provavelmente vai dar 3 vezes o valor. Então que você esteja presente nessas escolhas.
Porque senão a gente só fica, ai, tá tudo caro ou você escolheu colocar mais coisas na sua alimentação? Então agradece, é uma escolha. Você escolheu ir numa pizzaria. Hoje em dia, né, qualquer pizzaria, 2, 3 pessoas, às vezes é R$300 numa noite, né, se a gente pega, né? Aí tu vai lá, você escolheu. Que às vezes a gente fica falando pro nosso sistema essa dualidade, onde eu quero ter esse prazer e depois eu fico reclamando que eu tive esse prazer. E aí, falando bem desse energético que a gente estava comentando, das sensações que temos, esse comportamento dual do quero um negócio e me arrependo, pago e depois estou sem dinheiro, isso cria uma oscilação vibracional gigantesca. Porque o dinheiro é a materialização da nossa energia de troca, o constante dar e receber. Ele é físico, mas poxa, então na hora que você escolheu se arrumar, sair com os teus amigos, ir lá comer, tava tudo bom. Aí depois que tu pagou, tu fica, ai meu Deus, e esse dinheiro? E que não sei o que. Então, não tô dizendo não faça, mas faça com presença as suas escolhas para não ficar nessas oscilações. A mesma coisa o reclamar lá no mercado quando foi. Sim, eu não vou entrar em economia e política, no sentido de o que está caro e o que está barato, porque vai ser uma discussão que não chegaremos a lugar nenhum. Mas é essa realidade que a gente tem com esse tipo de juros que a gente tem. E a gente precisa que a gente faça escolhas inteligentes, escolhas saudáveis, para que essa energia de prosperidade, de troca, flua mais naturalmente e dentro dos problemas que a gente tem, isso não se torne mais se torne solução e consciência. Beleza? Então a gente já foi 4, 5, talvez 6. 6. 7. Ó, essa 7 é a mandinga da braba. Essa aqui eu digo assim, se tu esqueceu as outras, firma nessa. Firma nessa. Sempre que você for na rua, saiu de casa, viu pessoas, frequentou lugares, entrou em diversos ambientes, trocou diversas energias. Quando você estiver voltando para casa, antes de entrar, para na porta, fecha teu olho, respira fundo e faz a entrega de toda a energia. Eu agradeço tudo que eu vivi no dia de hoje, todas as pessoas que eu cruzei, todos os lugares que eu frequentei, todas as oportunidades de aprendizado que eu tive, mas eu deixo na rua tudo que é da rua. E na minha casa entrarei apenas eu. Lá ficou bonita essa oração, alguém gravou aqui, né? Gravou, ouve de novo, ficou bonito que eu nem sei repetir. Certo? Pra quê? Pra que a gente não fique levando... Aí eu vou abrir rápido, 2 coisas. Energeticamente mesmo, levando coisas para dentro da nossa casa, que é o lugar que a gente abençoou de manhã, vai estar esperando abençoadinho para a gente voltar. É o nosso lugar de descanso, é o nosso lugar de acolhimento, é o nosso lugar de relaxar, de voltar para nós, né? E aí quando a gente não se posiciona assim, a gente continua a gente mesmo, levando e voltando todas essas coisas. E aí também não vou me aprofundar muito. Quando a gente não se posiciona assim, às vezes a gente acaba levando as discussões da rua para as pessoas dentro de casa. Sabe o que a moça fez comigo? Eu já fiz com as pessoas dentro de casa. Hoje em dia já me policio muito mais para não fazer. Mas num passado aí, quem nunca se estressou na rua, chegou em casa, o marido, a marida ou um filho foi falar contigo e aí porque a pessoa deixou alguma coisa bagunçada, tu aproveitou aquela brecha ali e largou tudo para a pessoa dentro de casa. E ainda eu posso unir a situação, né? Como a pessoa que falou comigo daquele jeito era minha chefe, aí pega a questão hierárquica, né? O chefe tu não vai descascar. Aí tu chega em casa que é os teus que tu ama, que vivem contigo, mas tu sabe que simplesmente não vai, aí tu descasca as pessoas que convivem contigo. Não dá não, peraí, tem mais presente, juro que acelero, mas já ouvi a música, já ouvi, obrigada, vou acelerar. Olha aí, estão me pressionando, gente. O chefe sabe desse vídeo? Oi? O chefe sabe desse Ela vai ver, deixa ver.
Então, ao retornar para casa, essa postura vai começar a fazer muita diferença, gente, principalmente para a questão do sono, tá? Lembrando que é presentes e mandingas. Parou, se posicionou, deixo na rua tudo que é da rua e eu vou entrar na minha casa agora, tá? Os outros eu vou falar mais rápido, gente, que já estão me pedindo para sair daqui. Complementando isso, na hora de tomar banho, visualiza aquela água, o chuveirinho. Algumas pessoas já podem fazer isso, mas vou reforçar. Na hora de tomar banho, aquela água termina de lavar miasmas, larvas astrais, formas pensamento, energias densas, e eu purifico meu corpo físico, meu corpo energético, meu corpo emocional com a água. E eu poderia falar, banho de ervas, banho de mel, mas lembra que cigano muitas vezes é pai. Então, às vezes é só a água do chuveiro mesmo e um alinhamento mental, um posicionamento de se eu deixei tudo na rua, agora eu termino de limpar qualquer coisa que tenha ficado grudadinha e eu abençoo com a fluidez e com a água da vida esse dia que eu vivi, para eu ficar aqui agora bem em casa e ter uma boa noite de sono. Vamos lá, rapidinho. Em complemento, com a água também, pega um copinho de água, faz uma mandinga, coloca lá tuas intenções, põe um pirim-pipim, sopra, faz sei lá qual que é a tua mandinga, né? E bebe essa água. Então percebam que assim, todas as outras foram incríveis. Mas chamando na mandinga mesmo, a da porta, a do banho e da água, pelo menos dormir bem, nós já vamos dormir, tá? E a quarta, para fechar com chave de ouro, quem tem o hábito de fazer oração antes de dormir? A galera levantou a mão também. Então firmem isso. Porque a partir do momento, para a gente fechar o nosso dia, que a gente reconhece que enquanto a gente dorme, a gente tem o desdobramento, que a gente vai para lugares que não imagina e o nosso mental tenta traduzir da forma que dá, faz uma oração. Agradece. Quem tem reiki, quem tem visualização de luz, quem só quer conversar com Deus mesmo, conversar com o Exu, anjo da guarda, fraternidade branca, o nome que quiser, faz a oração. Então percebam que eles deram 10 presentes para a gente, em pequenos minutos do dia, ir organizando, para que de forma coletiva, a gente não fique só... É que eu não quero menosprezar, porque não se trata de menosprezar, né? Mas é que nós estamos num momento que a gente não pode só contar com os seres espirituais que vêm nos ajudar. Tem que ser um trabalho coletivo. O que a gente consegue fazer no dia a dia, quando a gente vem pra cá, eles já estão com meio caminho andado. E aí eles nos dão mais um pedacinho. Aí a gente vai pro dia a dia e se fortalece mais um pouco. Aí na outra sessão que a gente vem, eles nos dão mais um pouquinho. E assim a gente, em vez de ficar, como uma das médias estava me falando, em vez da gente ficar assim, mesmo que vá devagarinho, a gente vai. Né? Às vezes vai dar uma tropeçadinha de novo, mas não serão grandes quedas quando a gente está ouvindo a solução e assumindo a responsabilidade de botar em prática. Tá bom, meus amores? Tentei trazer isso de uma forma mais leve, o possível, brincando, mesmo que pareçam coisas pequenas. Lembrando, como eu falei no início, é na simplicidade. Percebam qual dessas ações mais tocou você. Talvez começando por uma já está incrível. Vai conseguir fazer mais? Melhor ainda. E quando quiser relembrar, em breve esse vídeo vai estar ali na nossa rede social e você pode assistir de novo para ver a palestrante lendo um papel. Tá bom, meus amores?